Ser levado a um lugar onde Deus é a nossa única esperança é uma experiência realmente misericordiosa. Mas eu não digo isso levianamente, porque quase sempre é também uma experiência desesperadora. Alguma circunstância externa ou alguma crise interna nos força a um lugar onde os nossos confortos e esperanças são removidos ou nos abandonam completamente. E nesses momentos sentimos profundamente nossa fraqueza e vulnerabilidade e geralmente ansiamos, na verdade imploramos a Deus por uma fuga. Mas é nessas estações, não é, que a fé duradoura é forjada em nossos corações. E geralmente é em retrospecto que tais experiências, quando nós olhamos para elas em retrospecto, é que nós descobrimos que Deus é realmente a nossa rocha e que a nossa única esperança real vem dele. E provam, no fim, ser as mais doces experiências das nossas vidas. Então, nós chamamos isso de misericórdia por causa dessa realidade, apesar de ser desesperador muitas das vezes quando essas experiências estão acontecendo. Então, por exemplo, Davi estava passando por um período de desespero quando compôs o Salmo 62. E ele diz: só por Deus minha alma espera em silêncio. Dele vem a minha salvação, e só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Só Ele é a minha fortaleza e eu não serei abalado. Salmo 62, verso 1 e 2. Então Davi, ele teve muitas experiências desesperadoras durante a vida. Ele viveu em uma época brutal, muito mais brutal do que a nossa, e suportou tremendas pressões contínuas na sua vida. Ele viveu grande parte da sua vida adulta com a ameaça de morte pairando sobre ele como uma sombra. Talvez nenhum de nós viveu ou vai viver 5% de um período da vida com a ameaça de morte constante sobre nós. Mas Davi viveu assim a maior parte da vida dele com a morte ali, não é? Ele sobre a sombra da morte. E ele viveu a maior parte da sua vida, então a gente pode dizer, como usando as palavras dele, Davi viveu a maior parte da sua vida adulta no vale da sombra da morte. Ele viveu por anos como um fugitivo, fugindo da paranoia do rei Davi. Nada pior do que alguém que está totalmente paranoico, mas é muito poderoso e deseja a sua morte. Ele viveu por anos, Davi, liderando exércitos contra nações inimigas agressivas e lutando face a face, à espada, não é, contra inimigos em que sua vida estava sempre em jogo. E ele viveu a vida toda se protegendo contra a espionagem. E eu acho que o pior de tudo, ele viveu por anos com a angústia de ver amigos de confiança, como no Salmo 55, 13 e 14 ele diz, e até mesmo um filho, como a gente pode ver em 2 Samuel 15, verso 10, se transformar em inimigos traiçoeiros que se deleitavam em suas tribulações e conspiravam contra a vida dele. Mas desde o início, Davi confiou no Senhor, como ele diz no Salmo 40, verso 4. Davi se recusou a levantar a mão contra Saul, a quem o Senhor havia ungido como rei, em 1 Samuel 24, 6. Ele buscou a orientação do Senhor quando se tratava de guerrear cada uma das suas guerras, como está em 2 Samuel 5, 19. E quando as pessoas se juntavam e conspiravam contra ele ou difamavam Davi, ele não se vingava pessoalmente, como está em 2 Samuel 16, 15, 5, até o verso 14. Todos sabiam o que Davi afirmava. Todos sabiam que Davi afirmava confiar em Deus.
declarava coisas grandes a respeito de Deus. Portanto, o nome de Deus estava em jogo em como ele ia reagir a cada uma dessas aflições, perseguições, conspirações. E se a vingança pertencia ao Senhor, como está em Deuteronômio 32, 35, então ele devia confiar em Deus para preservá-lo e justificá-lo e não perseguir a vingança por ele mesmo. E o que Deus fez por Davi? Deus permitiu muitas situações em que forçou sua única fonte de salvação. Deus forçou Davi a esperar por ele, só se sentia assim. Então, como Davi estava se sentindo em meio, como uma parede inclinada, uma cerca oscilante. Eles com o coração. É o Salmo 62, 3 e 4. Davi não parecia estar fraco, vulnerável e frágil. Ele se sentia, ele está dizendo, como uma parede de pedra que está se curvando. E uma parede que nossa única confiança, e não temos nenhum apoio a não ser nele. Os testes da nossa fé muitas vezes parecem no momento ameaças à nossa fé e não testes da nossa fé. E seja qual for a forma de adversidade que estamos enfrentando, como aquela cerca, e podemos então nos sentir tentados a entrar em pânico. E o que fazemos? Davi diz, minha esperança vem dele. Davi nos mostra como fazer e fazendo uma verdadeira própria alma perturbada. Ele prega para sua própria alma fraca, vulnerável. E a minha esperança, ele está falando com ele mesmo, proclamando a verdade para ele mesmo. Ele, salvação, minha fortaleza, eu não serei abalado, em Deus repousa. Nos versos 5 e 7 do Salmo 62. Essa é a maneira de Davi dizer, turbada dentro em mim, espera em Deus, pois tornarei a louvá-lo, minha salvação. É verdade que a experiência de Davi foi única, porque Deus fez promessas específicas a ele, como torná-lo rei de Israel, por exemplo, em 1 Samuel 16, verso 3, e receber um trono que seria estabelecido para sempre, eternamente, por meio da descendência de Davi, em 2 Samuel 7, Davi se refugiou não apenas nas promessas que Deus fez, especificamente a ele se refugiou em toda a palavra revelada de Deus que havia sido fornecida naqueles dias. E é por isso que no Salmo 19, Davi falou de cada alma alegrar o coração, iluminar os olhos e recompensar aqueles que as guardam e se deleitam em Deus. No Salmo 19, os crentes da Nova Aliança, eles descobrem que o mesmo é verdade. Sim, é possível, e às vezes acontece, do Espírito Santo iluminar uma promessa específica para nós durante uma época difícil, para nos ajudar a perseverar. Mas o que nós precisamos é entender que a verdade maior é que deve estar diante de nós, não só simplesmente uma promessa específica. Por exemplo, a verdade maior que diz, todas as promessas de Deus encontram o seu sim e o amém em Jesus, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, verso 20. Todas as promessas de Deus são lugares de refúgio. Todas as promessas de Deus são fortalezas para onde a gente foge quando nos sentimos fracos, vulneráveis. Por exemplo, quantas promessas como eu nunca vou te deixar, nem te desamparar, Hebreus 13, verso 5. Ou deixo com vocês a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo, como está em João 14, 27. Ou, por exemplo, se você está em mim e as minhas palavras estão em você, peça o que quiser e será feito a você. João 15, 7. É óbvio que nós pediremos de acordo com a vontade de Deus, porque as palavras dele estão em nós e nós estamos nele. Ou Paulo dizendo, mas Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas na glória em Cristo Jesus, Filipenses 4, 19. Ou Jesus dizendo, não se preocupe com a sua vida, com o que comerá ou com o que beberá, nem com o vosso corpo, com o que vestirá. E ele faz uma pergunta, não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo não é mais importante do que a roupa?
mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25, 33. E essas promessas estão lá. A Bíblia diz que todas elas são sim e amém para nós em Jesus Cristo. Sabemos, por exemplo, que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Ou Paulo dizendo: depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna, irá restaurá-lo, confirmar, fortalecer, estabelecer. Na verdade, quem diz isso é Pedro, não é? E não é Paulo, é 1 Pedro 5, verso 10. Ou essa promessa maravilhosa de Jesus: eis que estou convosco sempre, até o fim dos tempos. E centenas mais, eu podia ficar mencionando as promessas. Na época de desespero, quando algo ou alguém está ameaçando a nossa esperança e nos sentimos à beira do colapso, devemos deixar de olhar para a ameaça, não é? E, em vez disso, olhar para a fonte da nossa esperança e dizer como Davi: em Deus descansa ou repousa a minha salvação e minha glória. Minha rocha poderosa, meu refúgio é Deus. Salmo 62, verso 7. Então, a verdade é que esses períodos de desespero realmente nos ensinam o que significa confiança, e nos treinam para realmente confiarmos somente em Deus. Esses períodos forçam a palavra de Deus, não é, para nós. Eles forçam as palavras de Davi a serem mais do que apenas palavras para nós. Eles forçam que as palavras de Davi não sejam só poesia para nós, mas realidade. Como, por exemplo: confie nele o tempo todo, ó povo, derrame o seu coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. No verso 8 do Salmo 62. O desespero não é apenas um dos instrutores mais eficazes em confiar em Deus, é também um dos instrutores mais eficazes na escola da oração. Poucas coisas o levam a abrir seu coração a Deus em oração sincera, mais do que quando tudo parece estar em risco e você se pergunta se vai conseguir, se há alguma saída. A maioria das pessoas não corre para uma fortaleza a menos que enfrente um perigo real vindo em sua direção. A tragédia é quando você não vê o perigo, portanto você não corre para uma fortaleza. Então é por isso que eu disse que ser levado a um lugar onde Deus é a nossa única esperança real é uma experiência misericordiosa, por mais desesperadora que aquela situação seja. Mas eu também disse que eu não digo isso levianamente, porque eu conheço essas experiências. Elas têm sido as mais difíceis da minha vida. Então, parte de mim não as deseja para ninguém, mas a parte mais sábia de mim deseja isso para todos os filhos de Deus. Por quê? Porque não há nada no mundo que se compare ao doce conforto que nossa alma experimenta quando realmente sabemos que nossa maior esperança vem de Deus, não é? Ou toda a nossa esperança vem de Deus, e que Ele é apenas nossa rocha poderosa e nosso refúgio, e que podemos confiar em todos os momentos nessa rocha, nesse refúgio. Tudo o que nos ensina isso acaba sendo uma grande misericórdia, por mais desesperadora que seja a experiência. Como eu disse, Davi viveu a maior parte da sua vida no vale da sombra da morte, não é? E é assim que Deus o forjou. E isso é misericórdia, ele ter vivido a maior parte da sua vida adulta no vale da sombra da morte. Isso fez ele ter o que a Bíblia diz, ser um homem segundo o coração de Deus. Isso faz termos um coração segundo Deus, quando estamos lá nesse lugar e o Espírito Santo habitando em nós. A questão e a pergunta é: nós queremos ser assim como Davi? Pense nisso. Até a próxima, queridos. Amém. Amém.